racial, que é o crime caracterizado quando a honra de uma pessoa específica é ofendida por conta de raça, cor, etnia, religião ou origem. E a nossa advogada de hoje é a Mislene Santos, e ela está aqui para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Vocês viram aí, a gente conversou com o Daniel estava aqui esclarecendo toda aquela confusão que houve no mercado, né, gente, que ainda hoje pessoas assim ainda pensam, né, de forma medíocre, né, dessa forma, enfim. E a gente escutou um pouco do Daniel. O pessoal lá, o outro lado não quis, né, vir falar com a gente nem nada, mas a gente já viu como é que foi o caso. Foi exposto para todo mundo dentro do supermercado. Muita gente viu a agressão física, verbal, enfim. E isso aí, né, caracteriza muita coisa, não só. Acho que nem só a injúria racial, acho que caracteriza mais coisas ainda, né? Se você tiver dúvida, manda pra gente que ainda dá tempo você mandar a sua pergunta no 981457570. Tudo bom, minha amiga? Seja bem-vinda aqui ao nosso Manhã da Gente. Estávamos falando com o Daniel, falando sobre essa, né, infelizmente, esse fato que aconteceu. E aí eu queria saber de você, né, um pouquinho sobre o que seria a injúria racial, qual que é a diferença entre injúria e racismo. Bom dia, Marília. Bom dia a todos os ouvintes da Manhã da Gente. Veja só, recentemente nós tivemos a equiparação da injúria racial ao racismo. Então, na minha visão pessoal, eu acho que tudo é racismo. Tudo é racismo. A partir do momento que você atinge alguém, seja de forma individual ou coletiva, que a injúria racial é quando você atinge alguém de forma individual, atinge a sua honra. E o racismo é quando você atinge a coletividade, né? Cerceando aquele coletivo de adentrar em alguns espaços, de não permitir que tenha acesso a empregos, a prédios, enfim. Mas o que é que a gente vê mais no dia a dia? É a injúria racial. Então, como é que não enxergar, antes da equiparação, a injúria racial, não equiparar o crime de racismo? Porque se tudo está interligado. Então, o que acontece é que você atinge a honra de uma pessoa no individual. Injúria racial. Você atinge uma raça no coletivo. Racismo. Então, por que a injúria racial, você ia na delegacia, eu fui vítima de racismo. Não, injúria racial. Por quê? Porque antes da equiparação, o que era que acontecia? Não dava em nada. Não dava em nada. Por quê? As penas eram brandas e outra, quando havia um crime de racismo, quem recebia aquela notícia, crime, qualificava, enquadrava como injúria racial, porque as penas eram mais brandas. E agora não. Equiparou, avançou, mas ainda precisa avançar mais. Porque a pena aumentou, vai até 5 anos de reclusão, né? E tinha um grande problema em relação a essa questão da injúria racial. É a forma como quem recebe a informação do crime e analisa. Então, essa era uma grande questão. Por quê? Porque o racismo, vou generalizar, vamos chamar de racismo, o racismo, ele está enraizado, ele está entranhado nas vísceras da sociedade. Então, quando você tem isso ali, de forma tão forte, tão presente na sociedade e na cultura, na nossa cultura, é difícil de se tirar. Por quê? Porque sempre foi visto como algo comum, como algo natural. Tem aquelas piadinhas que negro, quando não faz coisa errada na entrada, faz na saída. Aquelas brincadeiras que nós ouvimos, brincadeiras, que não são brincadeiras, que negro, quando não mata, rouba. Por que é que na idade que eu tenho, eu já ouvi isso? Porque é uma cultura que vem se reproduzindo. E a educação, ela reproduz conceitos e preconceitos. Então a gente tem que ter cuidado para que educação a sociedade está recebendo e que educação esta sociedade também está reproduzindo, desde a educação doméstica como a educação escolar. É verdade. Como provar a injúria racial? Por exemplo, no caso dessa moça, né? Ela estava no mercado falando, agrediu ainda, além de falar verbalmente, ela ainda partiu para cima para agressão. Isso considera não só o racismo, injúria racial, mas
é agressão física, né? E também mais uma coisa, né, a mais. Não é isso, Mislene? Isso, olha, quando eu assisti o vídeo, eu percebi que ele foi agredido fisicamente, lesão corporal leve. Ele mostrou que estava arranhado. É um crime, lesão corporal leve. E também a injúria racial. Né? Por quê? Porque ele atinge, tanto ela quanto a mãe, atinge o Daniel na sua questão, na sua honra, pela cor da pele, e ainda quem estava com ele chama de negrada. Não? Então isso é uma forma de diminuir aquela pessoa e aquelas pessoas que estavam ao redor. Então, no meu ponto de vista, ela cometeu aí 2 crimes. Agora, como provar, Marília? Eu vou dar um exemplo bem prático para que as pessoas consigam compreender de forma mais simples. Como é que a gente consegue provar o estupro? Antigamente, como era que se conseguia provar a violência doméstica? Se ela acontecia num ambiente privado, né? Então era muito difícil, mas era a palavra da vítima contra a palavra do agressor. Por muito tempo na violência doméstica, a palavra da vítima não era ouvida como deveria. Por quê? Porque a cultura, nossa cultura dizia o quê? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então o que é que acontece com o racismo? Como é que se prova? Ele filmou as agressões, a prova técnica, a filmagem. Mas nós também temos a prova testemunhal. Testemunhal, tem muita gente. Então a gente já tem entendimento de que a prova testemunhal, quando ela corrobora com outros elementos, ela tem um valor probatório forte, quando você não tem uma prova técnica. O que é que acontece? Você tem a prova testemunhal. Se ele não gravou, vamos dar um exemplo. Daniel não gravou essa cena, mas aconteceu. As pessoas que estavam ao seu redor viram. Né? Então, são testemunhas. O corpo dele está machucado. O exame de corpo de delito, que é também uma prova técnica, vai comprovar isso. Vai provar a lesão corporal. Mas e aí a injúria racial? Vamos colher elementos daquele momento para provar isso. As testemunhas. Tem um livro de Ilana Casoy que ela diz, eu acho muito legal esse livro, que ela diz, a prova é a testemunha. Ou seja, quando nós temos uma testemunha com um discurso, com a descrição dos fatos, que corroboram com outros elementos, aí sim nós vamos ter um indício forte, probatório. Maravilha. E são quantos anos que você falou de pena? Olha, a pena máxima vai até 5 anos de reclusão. 5 anos de reclusão. O que é que acontece? Não vai para o regime fechado. Certo. Né? E se a pessoa for primária, ainda consegue fazer aí um acordo de persecução, um acordo que não vai cumprir a pena no regime fechado. Isso ainda precisa ser discutido com maior efetividade, porque a partir do momento... Nós temos uma sociedade que, para compreender que ofender o outro, não só pela cor da pele, mas atingir o outro, por não aceitar determinados comportamentos e não aceitar a cor da pele dele, você está atingindo o outro como ser humano. Então, quando você desqualifica um ser humano, eu acho que as penas devem ser mais rígidas, mais fortes. Já teve um avanço muito bom, precisamos avançar mais. E a sociedade precisa compreender que precisa respeitar o outro como ser humano. A sociedade precisa ser trabalhada, precisa ser educada para respeitar as diferenças e não fazer com o outro aquilo que não gostaria que fosse feito com você. Exatamente. Muito bom. Obrigada, viu, Mislene? A gente está com o tempo bem corrido, infelizmente. Queria muito ficar aqui um pouco mais, mas o nosso tempo aqui é até 8h30, gente. Oh, meu Deus, diminuir meu tempo. Mas, Mislene, muito obrigada, viu, por você ter vindo aqui, esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. A gente falou com o Daniel, né, sobre o que aconteceu. E ela veio aqui, gente, justamente falar um pouco mais sobre isso, né, conscientizar as pessoas, né, que a gente realmente, nós somos todos iguais, pessoas iguais, nós somos seres humanos, né, o que muda, né, cor, essas coisas, não muda nada, o que muda é a pessoa, o caráter, a pessoa, como ela é. Então, assim, não adianta se você é preto, se você é branco, se você tiver um caráter ruim, se você for uma pessoa ruim, não adianta, gente. Então, assim, falar mal de um por causa da cor, isso não vai levar você para frente, não, só vai levar você lá para trás.
É ir lá pro fundo do poço, porque hoje em dia o negócio é mais em cima, viu? Mas olha, obrigada, viu, Mislene? Muito obrigada mesmo, tá bom? Eu que agradeço, Marília, pelo convite, por esse espaço para falar de um assunto tão importante. Sim. E eu vou deixar só aqui uma mensagem que para a gente mudar comportamentos, a gente tem que educar as mentes. Então vamos educar as nossas mentes para que racismo é crime, injúria racial é crime e vamos respeitar o ser humano como ser humano. Vamos tratar o outro como nós gostássemos de ser tratados. Exatamente. Bora lá, gente, olha só, você